O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial de junho do PATL11, um dos 3 fundos imobiliários de logística da Pátria. Na verdade, um dos 4, né? Porque ela comprou mais um fundo de logística junto com a compra do MA11. Aí vamos dar uma conferida e descobrir por que ela pagou 71 centavos de dividendos nesse mês. Então aqui no relatório ela vai falar. O fundo teve inícios em agosto de 2020, tem a taxa de administração total de 1,13% ao ano sobre o valor de mercado, pouquinho salgadinho, né, a taxa, que não fala nada de taxa de performance, então acredito eu que não tem. Que ela fala um pouco sobre o panorama macro de junho. Vamos pular. Aqui é o comentário: gestor, prezado cotistas, eu vou informar o resultado e os rendimentos distribuídos. Em junho, o fundo apresentou uma receita total de 71 centavos por cota, o que levou a um resultado de 60 centavos por cota. Ou seja, ele teve cerca de 11 centavos de despesa. Não houve impactos não recorrentes no resultado do fundo. Neste mês, a distribuição de rendimentos foi 70 centavos por cota, pago no dia 8 de julho, ou seja, já pagou. A distribuição desse valor extraordinário reflete um acréscimo pontual ao final do semestre, a fim de respeitar a regulamentação vigente de 95% do lucro caixa auferido no semestre. Então, por isso que ele distribuiu 70 centavos por cota. Exatamente por causa do dividendo extraordinário no final do semestre. Outro fundo da casa que costuma distribuir uma porradinha no final do semestre é o HGLG, mas esse mês ele não distribuiu porque o recorrente dele ainda não está batendo 1,10 por cota. Então ele está usando reserva de caixa. Um que eu vou trazer o relatório dele amanhã, que é o HGRU. Esse sim distribuiu porradinha de final de semestre. Mas vamos dar continuidade no relatório. Dá uma olhada nos seus indicadores financeiros. Tem um patrimônio líquido de 482 milhões. Então é um fundo relativamente pequeno, né, se comparado com LVBI, que tem 2 bilhões, e o HGLG, que tem 5,5 bi. Então é um fundo pequeno relacionado aos outros dois. A cota patrimonial de R$ 96,58. E hoje a cota mercado dele está R$ 52,71. Vamos ver quantos que está hoje, o dia que eu estou gravando o vídeo. Hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, está R$ 59,71. Ou seja, deu uma bela subida. Essa subida foi devido a chamada de emissão do HGLG11 de 2 bilhões. Aí o mercado inteiro achou que... O mercado inteiro não. Uma parte do mercado especulou que essa emissão de cota fosse para incorporar tanto o LVBI quanto o PATL. Por isso que ele deu essa subida. Pode ser que durante os próximos dias ele corrija, porque no relatório gerencial do HGLG, se você ainda não viu, tem aí no canal, já explicou que não vai ser para isso. Ele está com dividend yield no valor da cota patrimonial de mercado. Ele está com dividend yield na cota de mercado a 52,71, cerca de 15,9% ao ano. Aqui ele traz sobre um cenário sobre o que aconteceu no primeiro semestre. O primeiro semestre começou desafiador para o fundo com 3 imóveis com vacância, ou previsão de vacância. A não renovação do contrato da SEB em Itatiaia, prevista para 2026, somada à vacância de 100% do imóvel Jundiaí 2 e os módulos de Ribeirão das Neves ainda disponíveis, definimos como prioridade absoluta preencher esses espaços. E como podemos ver, os indicadores imobiliários dele, ele tem cerca de 4 imóveis. Lá para frente nós vamos ver. Mas Ribeirão das Neves, Jundiaí 1 e Jundiaí 2. E tem mais um, que eu não lembro o nome agora. E número de locatários 6. Que é uma ABL de 151 mil metros quadrados e um prazo médio de apenas 1,3 anos. Então por isso que está muito descontado. A vacância física de 8,8% e a vacância financeira de 11%. Que o preço médio do portfólio a preço de mercado dá R$ 1.649 o metro quadrado. E o aluguel médio do portfólio R$ 25,28 o metro quadrado.
Aqui ele fala sobre movimentações de locatários. Não tivemos movimentações de locatários no mês. Desta forma, a vacância ao final do mês permaneceu em 8,8% a física e 11% a financeira, referentes aos 13 mil metros quadrados disponíveis nos ativos Ribeirão das Neves e Jundiaí 2. O prazo médio remanescente dos contratos vigentes é de, como acabamos de ver aqui, 1,3 ano. Ele fala que nesse mês de junho, apesar de termos evoluído em todas as negociações comerciais, ainda não conseguimos realizar assinaturas dos contratos. E aqui ele dá mais uma explicação sobre as movimentações previstas. Jundiaí 2, contrato em fase final com assinatura eminente da totalidade do ativo, ou seja, segundo está no relatório aqui, ele vai diminuir a vacância porque ele vai alugar o Jundiaí 2 inteiro. Itatiaia, tratativas para o distrato antecipado com a SEB, que aqui vai vencer no ano que vem, e nova locação com 2 ocupantes interessados em absorver a totalidade da área a ser desenvolvida. Ou seja, vai diminuir mais ainda a sua vacância. E lá no Ribeirão das Neves, evoluímos para a fase de minuta contratual com expectativa de assinatura nas próximas semanas. Reajustes revisionais. Durante o mês foram realizados reajustes em 5.600 metros quadrados de ABL do portfólio do fundo. E aqui, um ponto de atenção, ele não falou que se esse reajuste foi positivo ou foi negativo para o fundo, né? Tanto pode aumentar o aluguel como pode diminuir. Então seria interessante eles detalhar um pouquinho melhor esses reajustes revisionais. Alavancagem. Em 30/6, o fundo não possui qualquer alavancagem ou obrigação por aquisição de ativos. Então, ponto positivo. Não tem alavancagem, não tem dívida. Então, menos mal, né? Aqui a performance no mês. O PATL teve 7% de performance. O IFIX teve 0,6% e o CDI bruto 1,1%. Se pegar desde o início acumulado, aí aqui a coisa complica. Porque o PATL fica com menos 14,5%. Então a rentabilidade, uma performance negativa. O IFIX 26,8% e o CDI bruto 57,7%, né? É apelação. Distribuições por cota. Distribuiu 57 centavos desde julho de 2024. E agora no final do semestre distribuiu 70 centavos, dando uma média dos últimos 12 meses de 58 centavos. Isso daria um dividend yield no patrimonial de 8,7% e a valor de mercado no dia 30/6, cota do dia 30/6, de 15,9%. Aqui a famosa DRE do fundo. Ele teve em junho receita de locações 3.400.000, receitas mobiliárias 119 mil, dando um total de receitas de 3.520.000. E despesas, ele teve um total de 514 mil de despesa, sendo a despesa principal essas despesas operacionais com 369 mil, dando um resultado distribuível de 3 milhões. E ele distribuiu 3.494.000, ou teve o resultado de 60 e distribuiu 70 centavos por cota. Aqui ele fala um pouco da carteira. O fundo fechou o mês com aproximadamente 96% dos ativos em imóveis, 1% em fundos imobiliários e 3% em caixa. E aqui ele reforça mais uma vez que o fundo não possui alavancagem. Aqui ele tem 468 milhões em imóveis, são os 4 imóveis, 5,8 milhões em fundos imobiliários e 9,4 milhões em renda fixa. Ele tem 1,3 milhões em despesas, que não fala o que é, só põe em outros, dando um patrimônio líquido de 482 milhões. Aqui a receita contratada, o valor patrimonial por ativo, o Itatiaia, que é o maior dele, cerca de 55% da receita contratada, e tem um valor patrimonial de 46%. O Ribeirão das Neves, 39% da receita contratada e 41% do valor patrimonial. E o Jundiaí 1, 5% da receita contratada. E o Jundiaí 2, nada, né? Porque ele está 100% com vacância. E o valor patrimonial, o Jundiaí 1 e 2, cada um tem 6%. Aqui é a distribuição geográfica, 95% fica em Minas e 5% em São Paulo. 100% dos seus imóveis é A. E aqui a alocação por segmentos: 36% eletrodoméstico, 33% logístico e 31% alimentício. Aqui a alocação por inquilino:
33% é a SEB, que é o que vai sair, que já falou que não vai renovar o ano que vem, e já está fazendo negociações para ele sair antes para ser alugado para outros dois inquilinos que já estão no imóvel. 31% a BRF e 20% a multiterminais. Tipologia de contrato 16% típico e 84% atípico. O indexador 100% PCA. Tem os meses de reajuste. Em julho e agosto tem mais zero. Só lá em setembro que vai ter 31%. E as revisionais só lá em 2026. Tem cerca de 55% de revisionais. Que é os vencimentos contrários. Agora em 2025 não tem nada. E esse 2026 com 61% já falou que não vai renovar. Então já tem que ficar esperto. E aqui é o histórico de vacância. Vem se manter esse 8,8 desde outubro de 2024. E a partir de abril aumentou a vacância financeira de 8,8% para 11%. Aqui são seus 4 ativos. O fundo é dono dos 100% dos 4 ativos. O Itatiaia está com 0 de vacância. Aí tem cerca de 0,8 só de restante de contrato. Esse é aquele detalhe, mas acredito que é o SEB. Tem um detalhe qual que é o inquilino aqui nos ativos, mas acredito que deve ser o SEB que está aqui. Esse Itatiaia tem cerca de 45 mil metros quadrados de galpão e 60 mil metros de pátio. Ribeirão das Neves, cerca de 26 mil metros quadrados e 15% da vacância. E o pior em questão de vacância é o Jundiaí 2, que está 100% vago. Cerca de 9 mil metros quadrados de ABL. Aqui é o número de cotistas dele, tem cerca de 25 mil cotistas. Bom, esse foi o relatório gerencial do mês de junho do PATL, que é o Pátria Logístico. Como podemos ver aqui, ele teve nos últimos dias uma grande alta, expressiva alta, mas foi devido à especulação do mercado da incorporação do HGLG, incorporando o PATL e o LVVI. Mas no relatório do HGLG, ele já desmentiu. Falou que não vai ter renovação, não vai ter incorporação não. E descobrimos também porque que o aumento do dividendo esse mês foi devido ao pagamento de final de semestre. Espero que esse vídeo tenha auxiliado nos seus estudos. E lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Tem apenas... Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.